Amém. Amados, abram suas Bíblias em Gênesis. Nós iniciamos a exposição neste primeiro livro da Bíblia há 15 dias atrás. Nós estamos vendo o Evangelho de João Marcos à noite, na Gênesis de manhã, mas por conta dessa extraordinariedade, nós estamos vendo um livro um domingo, outro livro no outro domingo. Como falamos em Marcos semana passada, hoje iremos falar em Gênesis. E vamos para a segunda mensagem deste livro, que é Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3. Gênesis capítulo 1, versículos 2 e 3. A palavra do Senhor nos diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos repetir a leitura? A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz. Como dizem os latinos, né? Fiat lux. E houve luz. Queridos, semana retrasada, ou na primeira mensagem que pregamos no livro de Gênesis, do versículo 1, nós dissemos o propósito pelo qual Moisés escreveu este livro. E eu pretendo repeti-lo para que fique claro para todos. Moisés escreveu o livro de Gênesis para redefinir, para reorientar a visão que os hebreus tinham a respeito de Deus, a respeito do mundo, a respeito da origem de todas as coisas. Lembremos que Moisés está com o povo no deserto, eles estão na iminência de entrar na Terra Prometida, estão prestes a entrar na Terra Prometida, e Moisés está agora reorientando, escrevendo esses livros para reorientar a fé daqueles irmãos, aqueles hebreus, do povo da antiga aliança, reorientá-los a respeito de Deus, repito, a respeito da aliança de Deus, a respeito da origem de todas as coisas. Os hebreus, como dissemos, e é bom lembrar, haviam passado 400 longos anos no Egito. E boa parte desses 4 séculos, eles passaram servindo aos deuses daquela nação. O que eles entendiam sobre religião, o que eles criam a respeito de Deus, havia se corrompido com a crença dos egípcios. A crença sobre a origem das coisas, a crença sobre a origem do homem, a crença sobre a origem do mundo, a crença sobre a origem dos astros, né? Do sol, da lua, das estrelas, havia sido ofuscado ou destruído, distorcido, diluído na crença egípcia a respeito dessas mesmas coisas. E agora Moisés escreve este livro, repito, para redefinir, para reorientar os judeus. E mais, os hebreus estavam saindo do Egito em direção à terra de Canaã, que naquele momento era ocupada por 7 nações ímpias, pagãs, idólatras. O conceito de Deus daqueles povos, o conceito da origem de tudo, da origem de todas as coisas que aqueles povos tinham, também era distorcido. E Moisés precisava, portanto, ensinar ao povo de Deus, que havia esquecido, né, durante séculos, ensinar ao povo de Deus sobre a superioridade da religião hebraica, a superioridade de Deus em relação às divindades conhecidas por ele e que eles conheceriam em Canaã. Deus era muito maior, era o único Deus, e eles precisavam ouvir isso, e ouviram, né? Logo na abertura do livro: no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés também precisava ensinar este povo, né, sobre a origem de algumas coisas que eles precisariam
guardar, respeitar, entender corretamente, por exemplo, a origem do casamento, não é? Como é o casamento? No relato da criação, nós temos lá Deus descrevendo que o casamento deve ser monogâmico, heterossexual, ou seja, um homem casado com uma mulher casada com um homem, apenas. Os egípcios, né, os cananeus, não tinham o conceito de casamento como descrito aqui em Gênesis. Eles precisariam aprender também sobre a necessidade do trabalho, o porquê do trabalho. No Egito, eles trabalhavam como escravos, a serviço de Faraó, que para eles era tido como uma divindade. E eles precisavam entender o conceito correto do trabalho, o porquê Deus fez o homem e lhe deu a ordem para trabalhar. Eles precisariam entender o conceito do dia do Senhor, da guarda do 7º dia, porque Deus havia feito o mundo em 6 dias e descansado no 7º. Isso que nós chamamos de mandatos, mandato cultural, mandato social, mandato cultural e mandato religioso, era desconhecido deles. E em Gênesis nós encontramos essas orientações do Senhor para o seu povo, mediante Moisés, seu servo. No versículo 1, por exemplo, veja aí em sua Bíblia, irmão, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vemos que este Deus, descrito por Moisés, obrigado, Diácono Luiz, descrito por Moisés, é um Deus que se apresenta como estando acima da sua criação, de tudo que existe. Os egípcios tinham uma crença em deuses, né, totalmente diferente do que Moisés relata aqui para eles sobre o Deus verdadeiro, né? Os egípcios criam que os deuses surgiram através, né, ou a partir, né, de confusões, né, ou da mistura, né, de água com vento, de terra com fogo, né? Os deuses teriam sido criados pela criação, né, tinham surgido das coisas criadas. Mas o Deus que é apresentado aqui nas Escrituras diz que Ele criou tudo no princípio. É um Deus que está acima, portanto, da sua criação. É um Deus transcendente. Essa concepção de Deus eles não tinham. É um Deus que sempre existiu, um Deus incriado, não criado. Os deuses do Egito, que os judeus criam até então, que os hebreus criam, todos tinham origem em alguma coisa ou foram criados por outros deuses. Mas esse Deus é um Deus incriado. Por quê? Porque Ele é eterno. Ele sempre existiu. Quando nada existia, existia Deus. Quando havia apenas o vazio, o vácuo, Deus existia ali. Ele sempre existiu. Mas Moisés também queria apresentar esse Deus à nação hebreia, ao povo israelita, como um Deus pessoal, um Deus que se relaciona. Ele não é um Deus impessoal, não é uma força, não é uma emanação da criação ou da natureza. Ele é um ser pessoal, ou seja, ele é imanente, ele faz parte, ele relaciona-se, ele está entre nós. Ele é autoexistente. Ele não precisa da água para existir, como alguns deuses do Egito. Não precisa do fogo para existir. Não precisa da terra, não precisa da luz, nem das trevas, da morte ou da vida. Esse Deus, ele é autoexistente, ele existe em si mesmo. E Moisés aqui nos diz que este mundo foi criado por ele do nada. Ele não precisou de alguma coisa, de matéria-prima para criar o mundo. Através da sua palavra, ele ordena e tudo se faz. Versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aqui é um resumo, irmãos. O versículo 1 é um resumo de todo o capítulo 1. Ele criou todas as coisas no princípio. Versículo 2 em diante, Moisés vai ordenar, né, vai colocar em ordem aqui a criação, primeiro dia, segundo dia. Mas aqui no versículo 1 ele resume que Deus é o Criador de todas as coisas. Eu queria, antes de pensar um pouquinho com os irmãos aqui, conversar um pouquinho com os irmãos sobre o versículo 2, e para o versículo 3,
onde Moisés relata que Deus disse, Deus falou, né? Ele deu ordem, a sua voz se fez ouvir, ele proferiu som, ele disse: haja luz, e houve luz. É interessante, né, falarmos sobre luz, lermos aqui sobre a origem da luz. Porque geralmente a luz é uma coisa que nós passamos despercebidos, não é? É uma coisa que nós não nos importamos no dia a dia, como ela surgiu, né? O que alimenta. Tá? Basta apenas apertar no interruptor que a gente vai ter luz. Né? E a gente não pensa muito sobre isso, qual o processo para que, né, depois de um toque no dedo ou no comando de uma voz, né, algo se acenda e traga luz a um ambiente que outrora estava sombrio, ou em trevas, ou escuro. Não pensamos sobre luz, né, irmãos? Às vezes nem sabemos como se dá, né, a eletricidade, porque faz parte constante da vida da gente. Mas não era assim em séculos anteriores, né? Antes de existir energia elétrica, as pessoas se preocupavam bastante sobre a luz. Tanto é que a vida se resumia, né, a trabalhar enquanto o sol, né, fazer as coisas comuns enquanto o sol se despontava, né, no horizonte, e dormir quando chegava a noite, né? Por exemplo, se não tivesse luz aqui agora, estávamos impedidos, né, de estar conversando, transmitindo, né, de estar reunidos, de estar lendo. A maioria estava em casa, né, talvez até dormindo. Hoje temos luz em todo canto. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver aqueles satélites, né, que fotografam a Terra de noite. Praticamente em todo canto do mundo há luz. São poucos os lugares do mundo onde, olhando de cima, né, olhando de fora da Terra, não existe eletricidade, não existe luz durante a noite. A luz rarissimamente, né, está ausente de alguns lugares da Terra. Mas fica a pergunta: o que é luz? De onde vem a luz? Não sei se os irmãos tiveram já a curiosidade de ler sobre isso, né? Eu lembro dos tempos de escola, né? Poucos de nós nos lembramos, né? A não ser aqueles que têm uma vocação para a ciência. Aqui em nossa igreja nós temos um cientista, né? E talvez alguns curiosos que pesquisam, e alguns que têm memória boa e se lembram. Mas aprendemos sobre a origem da luz, né, na escola, e quando vamos tentar relembrar aquilo e procuramos no pai dos burros, né, que hoje é a internet, né, o Google, para saber, né, e digitamos lá de onde vem a luz, olha o que recebemos de resposta. Escute só. Os cientistas dizem que imediatamente após o Big Bang, o eletromagnetismo ainda não existia como uma força independente. Em vez disso, né, diz lá na fonte que eu pesquisei, juntou-se a força nuclear fraca. Partículas conhecidas como bósons B e W também existiam naquela época. Aí ele segue dizendo: quando o universo tinha apenas 1/1000º de segundo, ou seja, 1/1000º de segundo após a explosão, ele havia esfriado o suficiente para que o eletromagnetismo se quebrasse da força nuclear física e que os bósons B e W se combinassem em fótons. Aqui é luz. Os fótons se misturaram livremente aos quarks, os menores blocos da construção da matéria. Escute só. Disse lá a fonte: quando o universo tinha 1/1000, não mais 1/1000º, mas 1/1000 de segundo, ou seja, 1/1000 de segundo após o Big Bang, os quarks se combinavam para formar prótons e nêutrons. E aí, olhem só, 0,01 segundo de idade do universo, depois da explosão, prótons e nêutrons começaram a se organizar em átomos. E aí o cara conclui dizendo o seguinte: finalmente, quando o universo ainda era jovem, na idade de 380 mil anos, os fótons se soltaram e a luz atravessou os abismos escuros do espaço. Somente 380 mil anos depois do Big Bang, depois da existência
a partir da explosão do universo como nós conhecemos, é que os fótons, é que a luz começou a se soltar e atravessar os abismos escuros do espaço. Ponto final na explicação aqui científica sobre a origem da luz. Interessante, né, irmãos? Bastante interessante e empolgante essa explicação. Já falei, não sou cientista, não é? Eu não tenho a menor ideia sobre o que significa bósons B e W. Não é? Eu imagino também que a maioria dos irmãos que estão me ouvindo agora, né, talvez quase todos, não saibam, não conheçam também. Porém, né, quem gosta de fazer, né, de observar uma boa leitura, vai tirar o chapéu aqui para a explicação que encontramos científica da ciência, não é, moderna para a origem da luz. É uma bela declaração, uma declaração muito bem feita, quase poética, né, sobre a origem da luz. Todos esses minúsculos pequenos fótons aqui se libertando de quaisquer ligações que os prendessem, né, e de repente lá estavam para iluminar, né, os recônditos mais escuros, mais sombrios do universo, gloriosos raios de luz fluindo através dos abismos escuros do espaço sideral. Bela declaração, né, poética até. Só que há uma coisa aqui, né, nesta declaração tão impressionante, né, que precisa de uma explicação. De onde que esses cabas, né, tiraram esta definição? De onde que eles tiraram esta definição? E aqui está o grande problema da declaração da ciência moderna a respeito da origem da luz. Ela não leva em consideração o que diz quem estava lá quando a luz foi formada. Não leva em consideração o que disse quem estava lá quando a luz foi formada. O texto sagrado diz que quando a luz veio existir, Deus estava lá. E foi Ele quem chamou a luz à existência. Ele disse: haja luz, e houve luz. Para fazer uma comparação aqui, irmãos, né, bem distante, mas que ajuda a entender. É como se chegasse, né, um arqueólogo ali em Paulista, não um historiador, um arqueólogo não, um historiador, no centro de Paulista, visse lá o casarão dos Lundrigs e fizesse, né, uma descrição bela, quase poética, sobre a origem daquilo. Dissesse: olha, este casarão surgiu assim, 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 assado, sem levar em consideração o que diz a placa que está fixada no casarão sobre quem construiu aquilo. A placa está lá, né? Esse casarão foi erguido pelo patriarca dos Lundrigs, o sueco Herman Lundrig, para abrigar a sua família recém-chegada da Europa, daquele país da Europa. E ele ficou completo, ficou isso no início do século XX, e ele foi terminado na década de 30, né, e contava com, como diz lá na descrição, né, contava com um jardim, né, contava com um zoológico, com um parque de diversão e tal. Ou seja, não dá para você simplesmente olhar para alguma coisa e dizer, e teorizar sobre a origem daquilo, sem que a fonte que tem autoridade para dizer a origem daquilo seja consultada. Eu não posso simplesmente imaginar, né, que em 1/1000 de segundo, não é, aquela massa que explodiu se esfriou, em 1/1000 de segundo, né, os átomos começaram a se unir, em 1 segundo, né, já havia ali nêutrons e prótons, e depois de 340 mil anos, o primeiro fóton, a primeira luz começou a sair daquela massa e iluminar o espaço sideral. Não dá para você considerar isso como verdadeiro, se ninguém estava lá para ver isso, se ninguém pode reproduzir isso. Não dá para dizer como foi a origem da luz sem que a gente consulte quem estava lá e disse como que a luz veio a existir. Esse cara que descreveu isso aqui que eu li, né, para os irmãos, sobre a origem da luz, pode ter talento, né, para escrever uma descrição elegante, poética até, da origem do universo. Mas ele não tem propriedade, porque ele não tem evidência, ele não estava lá. Ninguém pode descrever para ele como foi, porque ninguém estava lá.
Mas o Deus, que é antes de todas as coisas, o Deus que é eterno, ele disse que, no primeiro dia, ele falou, haja luz, e houve luz. Bendito seja o nome do Senhor. Logo, irmãos, a resposta para a pergunta de onde vem a luz, está aqui no relato de Gênesis 1. O relato da obra criativa de Deus nos diz como veio a luz. Esse relato não fala de eletromagnetismo, não é? Mas fala que Deus chamou a luz à existência. Ele não fala nesse relato sobre ondas de luz. Ele não teoriza sobre as partículas ou sobre física quântica. Até porque, né, já disse alguém outra vez, a Bíblia não é um livro de ciências. E nem precisava ser, tá? Não precisamos construir, né, nossas teorias, mas precisamos, melhor, construir a nossa crença a partir da declaração bíblica. Qualquer teoria sobre a existência que não leve em consideração quem tem autoridade para dizer como foi no início de tudo, porque estava lá, é fadado ao fracasso. Sim, a Bíblia não pode ser um livro de ciência, pode não ser um livro de ciência, mas podemos dizer que é um livro-texto da filosofia da ciência e deve ser levado em consideração por esse motivo. Recebemos as informações de que precisamos para começar nossos estudos e devemos começar com essa informação que temos aqui em Gênesis capítulo 1. Qualquer coisa que nos fale sobre esse passado distante aí, né, de bilhões de anos, de milhões de anos, de milhares de anos, como dizem os cientistas, qualquer informação sobre isso é impossível sem a revelação, é impossível ser correta sem que a revelação nos ajude, nos mostre o caminho, sem que o Deus eterno nos diga como foi. A Bíblia não fala sobre, repito, fótons, sobre eletromagnetismo, sobre física quântica, mas ela nos diz, fiat lux, nos diz que Deus ordenou, faça-se a luz, e a luz foi feita. Gênesis capítulo 1, versículo 1, descreve aqui o começo de tudo. No começo de tudo, Deus criou os céus e a terra. Ele havia começado a obra da sua criação. Nenhum olho humano viu, ninguém estava lá para ser sua testemunha, mas é o que ele descreve sobre como foi no começo de tudo. E no versículo 2, Moisés vai descrever, tendo recebido de Deus a fonte primária, né? Vai descrever que a terra, porém, estava sem forma e vazia. E essa expressão é simplesmente fascinante. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando olhamos a história da interpretação bíblica, irmãos, especificamente no século XIX, nós vamos ouvir algumas teorias, né, sobre o porquê da terra estar sem forma e vazia, aqui no versículo 2. Lembrando que século XIX é início, não é, daquilo que nós conhecemos, na verdade, já tinha se iniciado um pouquinho atrás, da ciência moderna. E os teólogos daquele século, para tentar adequar, ajustar o relato bíblico às descobertas científicas, por exemplo, uma delas, né, descobertas entre aspas, né, palpite científico de que a Terra tem milhões de anos, de que o universo tem bilhões de anos, tá? Para ajustar o relato bíblico a essa afirmação feita até então e crida hoje ainda, eles disseram, olha, Deus criou a terra, versículo 1, né, e os céus, há bilhões de anos atrás. Porém, em algum momento, essa criação primeira de Deus passou a ser sem forma e vazia. Deus não fez a terra sem forma e vazia. Deus deu forma e encheu a terra. Alguma coisa aconteceu e a terra passou a ser sem forma e vazia. Isso é o que eles chamam de teoria do intervalo. Houve alguma coisa aqui, entre o versículo 1 e 2, que fez da criação original de Deus, versículo 1, tornar-se sem forma e vazia no versículo 2. E aí,
Olha a mágica do pessoal. Isso pode ser explicado com a queda de Satanás, né? Deus criou a terra, colocou naquela terra primeira lá os dinossauros, né? A vida era os dinossauros. Talvez uma espécie de humanoide lá, né? Os humanos não evoluídos. Mas aí houve uma rebelião nos céus, o diabo caiu com uma legião de anjos caídos. E houve uma explosão na terra, que ensejou, que culminou na sua forma agora do versículo 2, ou na sua não forma no versículo 2, e no seu estado de vazio. A terra passou a ser um caos. Os cientistas vão dizer que essa explosão, né, que pôs fim a os dinossauros, por exemplo, foi um meteoro que teria caído no deserto do México, né, que levantou poeira, não é? E impediu a entrada do sol, de raios solares, por séculos, milhares de anos, talvez. E aí inviabilizou a vida naquele período ali depois, né? Passou a ter vida novamente aqui na Terra. Mas não é isso que encontramos aqui nas Escrituras. Não precisamos ajustar a mensagem da Bíblia às falácias da falsa ciência, do cientificismo. Não cabe aqui uma tradução para o português, e a terra tornou-se ou passou a ser sem forma e vazia. Não é isso que Moisés está dizendo. Uma regra básica de interpretação é: nós precisamos deixar que a Bíblia diga aquilo que ela está dizendo. Precisamos ir à mente do autor. Cá conosco, irmãos, né? Cá para nós, melhor dizendo. Será que Moisés pensou nisso mesmo quando escreveu o versículo 2, né? Aconteceu alguma explosão que acabou com os dinossauros e agora Deus começa a recriar a terra no versículo 3 em diante. Criou, destruiu-se, depois recriou novamente. Não. Para interpretarmos a Bíblia, precisamos perguntar ao autor: o que é que você está falando? E Moisés está descrevendo aqui a criação. O que Deus fez em 6 dias. O primeiro dia da criação começa no versículo 1. Ele criou os céus e a terra. E isso basta. Não houve uma catástrofe na primeira criação para que se estabelecesse o caos, o vazio, a disformidade. Não. Deus criou tudo perfeito, criou a terra para que ela fosse habitada. É isso que dizem as Escrituras. O trabalho da criação estava só no começo aqui, no versículo 1. E aí Deus começaria a preencher aquela terra que Ele criou, né? Aquela massa ali de água com terra, né? Seria preenchida. Deus estava preparando ali o terreno, me perdoe o trocadilho, estava preparando o terreno para poder fazer a sua obra, para poder governar sobre a sua criação, para poder ser o Senhor dela, ser o Deus dela. Estava preparando tudo para, no último dia, criar a coroa da criação, né? Que é o homem que Ele fez a sua imagem e semelhança para ser o seu corregente, o seu cogerente, o seu co-governante na criação. A terra estava sem forma e vazia, porque era o começo ainda, irmãos. Era o começo ainda. Deus estava colocando, ordenando, ornamentando, formando, dando forma, caprichando em sua obra, como um Deus perfeito, que ama o que é belo e o que é harmônico. E enquanto a terra estava sem forma, né, nesse estado aqui, olha o que ele diz: havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus estava ali pairando, não é? Sobre a face das águas, preparando a criação. A terra que estava inacabada contava com o poder do Espírito para, em preparando-a, torná-la habitada, torná-la perfeita, harmônica. Apesar de sermos, né, tão criativos às vezes na nossa imaginação, é algo que dificilmente conseguimos aqui reproduzir nossa mente, não é? Água, trevas, abismo e o Espírito de Deus pairando sobre aquilo dali.
E não é nem correto nós fazermos uma imagem do Espírito, né, na nossa mente, para não quebrarmos o segundo mandamento. Tá? Mas não dá nem para imaginar o cenário da criação. Aqui, enquanto Deus preparava todas as coisas para que tornasse-se como foi no sexto dia, os cientistas criacionistas, ou seja, que defendem o relato bíblico de Gênesis, dão algumas ideias, né, sobre como foi aqui esse estágio inicial. Mas não precisamos também, né, das suas ideias e opiniões para aceitar, acreditar, nos submeter ao relato bíblico de que as coisas eram assim mesmo. Basta olharmos para Pedro, não é? O pescador, o apóstolo de Cristo, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 5, dizendo: de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela sua palavra. De longo tempo houve terra que surge da água e surgiu pela palavra do Senhor, pela ordem que Deus nos deu, que Deus deu aquela criação ali primeira, ou naquele primeiro momento, nós dizendo, da criação. Mas fica difícil imaginar, né? Porque é algo que foge à nossa experiência. Nada que conhecemos hoje é comparado com aquilo que existia ou veio a existir no primeiro dia da criação. Mas Deus estava ali, irmãos. Ele não estava à distância, como estamos agora, né? Remotamente criando. Ele estava presente, ativo na sua criação. O Espírito pairava, não é? A ideia aqui da língua no original é como uma ave que está chocando o seu ninho. O Espírito estava preparando a criação para que ela tornasse-se a perfeição que foi no sexto dia. Mas vejam, versículo 2 ainda, estava tudo escuro. Havia trevas sobre a face do abismo. E mais uma coisa que nós não conseguimos colocar em nossa cabeça, né? Escuridão total, não é? Hoje, mesmo de noite, a gente tem recurso à eletricidade, recurso à energia. Ainda que fomos para um lugar onde não tem energia, a gente tem a estrela, a gente tem a lua, as estrelas, temos a lua, não é? Talvez até um pirilampo ali, uns vagalumes para iluminar um pouquinho mais. Temos fonte de luz através, né, da lanterna, através, do candeeiro lá, né, do combustível fóssil. A gente queima ali uma gasolina, queima ali um óleo, né? Um querosene e coloca um pouquinho de luz onde quer que estejamos. Mas vejam aqui, o texto diz que havia completa escuridão, um absoluto vazio e trevas no início da criação. Porém, sobre esta massa sem forma que Deus criou, estava ali o Espírito de Deus, e estava o próprio Deus dizendo: haja luz. E foi isso que Deus fez. No meio da escuridão, Deus falou, Ele bradou, e a luz imediatamente surgiu. Olhem só, irmãos, que frase maravilhosa, né? Duas palavrinhas: haja luz. Haja luz. E a luz, ela ouve o comando de Deus e começa a existir. Você quer saber a origem da luz? Gênesis capítulo 1, versículo 3. A luz tem origem em Deus. Não adianta procurar nos almanaques científicos, não adianta, né, buscar, né, no Google, não adianta teorizar sobre como foi tudo, se ninguém estava lá para dizer como foi. Mas temos a revelação daquele que não apenas estava, como criou, que deu origem, chamou a existência e ela passou a existir. Simples assim. A luz tem origem em Deus. A luz tem origem em Deus. Talvez alguém pergunte, né, olha, mas toda luz tem sua fonte, né? Qual era a fonte daquela luz primeira? Deus. Existe, irmãos, a teoria, e eu não vou aqui me inclinar para uma ou para outra, mas existem duas teorias a respeito dessa luz primeira aqui. Alguns dizem que no versículo 1, quando Moisés diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, se inclui aqui,
nesta definição, a criação dos astros, né, do Sol, da Lua, das estrelas, né, que são os sóis, né, das outras galáxias, e que esta luz, né, ainda não se via na criação, não era vista na criação, ou não foi percebida nos primeiros dias, porque havia águas sobre a superfície da terra, né? Como Moisés vai dizer no versículo 6, né, 7, que havia água no firmamento, né? Que Deus fez separação entre a água que havia na terra e a água que havia no firmamento. E aí, pensando, né, nisso de uma forma prática, quando estamos num tempo chuvoso, né, nublado, né, aquela nuvem de água que fica ali, acumulada em cima do céu, né, na atmosfera, e que impede os raios solares de penetrarem, não é? E às vezes parece que está de noite, estando de dia, algo parecido com isso. Mais grave do que isso, né, porque eram realmente águas que Deus dissipou-as no quarto dia, ou teria dissipado-as no quarto dia, e aí, né, a luz entra, a luz do sol entra, mas o sol já estaria lá desde o primeiro dia, e agora ele é chamado para estrear no quarto dia. É uma teoria possível, tá? E alguns defendem que Moisés não descreveu o sol como tendo sido criado no primeiro dia, porque havia uma adoração ao sol por parte de todas as civilizações, as culturas do mundo daquela época, não é? No Egito, a divindade principal era o deus Ra, era o deus Sol, e aí Moisés não destaca, né, o astro-rei, como alguns chamam, não destacam o sol logo no início, para que os judeus, hebreus, né, idólatras, pagãos, de cultura egípcia, adeptos das divindades egípcias, adoradores de Ra, né, não vissem uma conexão entre o relato de Moisés e a religião egípcia. E aí Moisés só coloca o sol para estrear lá no versículo 16 em diante, no quarto dia. É uma teoria possível? É. Mas a outra teoria diz que não, que a luz aqui mesmo é o eletromagnetismo, né? É uma luz independente, aquela luz independente que existe no universo, que independe dos astros. É possível também, é uma ótima teoria também. Mas independente, irmão, se estamos nos tratando aqui no versículo 3 do sol, que vai só estrear no versículo 16, no quarto dia, ou não, estamos falando de luz independente de sol, né, de eletromagnetismo. Independente disso, o que importa, que a ênfase aqui é, Deus criou a luz, Deus, o Criador, chamou a luz à existência, Ele disse, haja luz, e houve luz. Só Ele poderia fazer isso, só Deus tinha e detém tamanho poder para chamar do nada a luz à existência. Esta é a obra do Criador. E isso é suficiente. E era isso que ele queria que os judeus crescem e que nós crescemos também. E é assim que cremos. E eu rio do relato científico sobre a origem da luz, porque simplesmente ele não leva em consideração o que diz aquele que estava lá quando a luz deu existência. Aquele que deu existência à luz, que chamou a luz do nada para que existisse. Em Jó, capítulo 38, abra sua Bíblia aí, meu irmão, você em casa. Em Jó 38, Deus fala com aquele homem, o personagem principal deste livro. E essa explicação clara, e é uma explicação melhor clara, de como todos nós devemos responder a Deus, como todos nós devemos humilhar diante dEle, como precisamos perceber o nosso lugar, não é? Como criatura de Deus, somos limitados, somos fracos, somos falíveis, diante desse Deus Todo-Poderoso. Olha o que Deus perguntou para Jó, 38, 4 em diante. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento.
quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste dos mananciais do mar, ou percorrestes o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste estas portas na região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dízimo, diz para mim, se você sabe, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Até aqui, irmãos, até o versículo 20. Tem como responder às perguntas do divino aqui? Onde está o caminho para a tua morada, para a morada da luz? Qual é o lugar das trevas? Perguntou Deus a Jó. Haja luz, e ali estava. Nós não vamos, irmãos, mais longe, não precisamos ir mais longe. Tá? As coisas que pertencem a Deus não devem ser objeto do nosso escrutínio, da nossa perscrutação, do nosso interesse. Responde, Jó, responde, João, responde, Luiz, responde, James. Responde, irmão que está em casa. Onde estavas tu? Responde, cientista. Quando eu fazia todas estas coisas. É nessa hora que precisamos parar, né, nossas bocas para fazer perguntas, para teorizar, né, e abri-las para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para cantar louvores àquele que formou os alicerces da terra, aquele que determinou as suas medidas, que estendeu a linha sobre ela, que fechou o mar com as suas portas, aquele que comanda a manhã, aquele que faz amanhecer, conhecer o seu próprio lugar. Ele conhece as fontes do mar, ele conhece os recessos das profundezas. Este Deus que se revelou conhece os portões da morte, os portões da escuridão profunda. Ele compreende a extensão de toda a criação. Ele falou a sua palavra e o que ele falou veio a ser. Louvado seja o seu santo nome para sempre. Ele falou quando nada existia, quando nenhum ser humano vivia, podia ouvir ou testemunhar. E ainda hoje não pode, obviamente. Quem tem ouvidos, ouça, não é? Precisamos ouvir, tirando esse versículo dentro do contexto, não é? Precisamos ouvir, porque Deus não parou de falar, Ele está falando desde a criação do mundo. Ele tem proclamado o seu eterno poder. É assim que nos ensina os Salmos. É assim que nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos 1. Ele fala, a criação proclama, Salmo 19, a criação proclama, os céus anunciam as obras de suas mãos, o firmamento proclama a glória do Senhor. Um dia faz discurso, a outro dia Deus continua falando através da sua criação. E os homens surdos, endurecidos de coração, falam em 343 e 40 mil anos, para que só depois disso, depois da explosão,
em decorrência de todo esse tempo, as partículas, as moléculas de fótons pudessem se soltar da grande massa resultante da explosão e aí pudesse iluminar, né, a escuridão do espaço sideral. Que tolo. Salmo 29, salmo que nós lemos na introdução. Olhe para o salmo mais uma vez, versículo 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, se a nossa teologia, se a nossa doutrina, se a nossa crença, se a nossa confissão de fé não nos levar à doxologia ou não nos levar ao louvor ao Senhor, de nada ela servirá. É o louvor que Deus requer do povo que professa o seu nome. Nós glorificamos a Deus. E é sobre isso que estamos falando aqui, sobre dar glória a Deus pelos seus feitos. O salmista diz, olha, diante de tudo isso que a voz do Senhor fez e faz, em seu templo, nós apenas dizemos glória. Toda a criação nos empurra, nos impulsiona à doxologia ou à adoração ao Eterno. Louvado seja Ele, o Senhor nosso Deus. Escrevendo a Timóteo, capítulo 6, primeira carta, versículo 16, Paulo diz, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. João, primeira carta, capítulo 1, versículo 5, diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Este é o Deus que a igreja de Deus adora. Ele é o Criador que merece a nossa honra, a quem pertence o domínio, a quem pertence o poder, a quem pertence a autoridade, a quem o seu nome deve ser reconhecido, adorado, bendito, cujo reino deve ser reconhecido. E aqui, voltamos mais uma vez, para o primeiro versículo da Bíblia lá. Volte comigo, primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1. Nós vimos também vimos aqui uma descrição da obra de Cristo. O verbo estava aqui. O verbo não é a luz, como defendem, alguns hereges, criada por Deus aqui em Gênesis 1, versículo 3. Não, Jesus não tem princípio. Ele é eterno, como o Pai é eterno. Pelo contrário, Ele está aqui criando a luz. João 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no 3 diz, e em Hebreus 1:3 diz, Ele é o esplendor da glória de Deus em impressão, e a expressão exata da sua natureza, e Ele sustenta o universo pelo poder da sua palavra. João 1:13 vai dizer que por Ele foram feitas todas as coisas, e tudo que existe não existiria se não fosse feito por Ele. Cristo está aqui dando ordem, e a luz está vindo à existência pelo poder da sua palavra. E sabe o que é interessante, irmãos? É que Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Paulo, remetendo ao relato de Gênesis 1:3, diz o seguinte, abra sua Bíblia, 2 Coríntios 4, versículo 6, pensando em Gênesis 1:3, olha o que Paulo disse, irmãos,
2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que coisa tremenda. O que Paulo está falando aqui? Que o mesmo poder que Deus usou para trazer a existência à luz e para que ela resplandecesse sobre as trevas que havia na face do abismo enquanto Ele criava todas as coisas, é o mesmo Deus, é o mesmo poder, melhor, que Deus usa para tirar-nos das trevas, para fazer resplandecer a luz do Evangelho de Cristo em nós, que éramos trevas. Que coisa poderosa, né, irmãos? Se ninguém pôde participar com Deus da criação de tudo, se ninguém pôde dar o palpite ao Senhor sobre o que Ele deveria fazer enquanto criava todas as coisas em 6 dias, se ninguém foi seu conselheiro, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 11, se ninguém deu sua contribuição, no mínimo átomo, numa mínima partícula de areia que existe no globo da Terra, feita por Deus, a mesma coisa Paulo diz com respeito à salvação, somente uma obra poderosa de Deus, para que haja salvação em um crente. Deus não perde a opinião, ninguém pode ser seu conselheiro, ninguém pode lhe dar uma força, uma ajuda, enquanto Ele cria em nós luz nas trevas que havia em nosso ser. Aquele que das trevas disse que resplandecesse luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Considere um pouco isso agora aí, na sua casa. O Deus que criou a luz do nada, que trouxe à existência a luz pela palavra do seu poder, é o mesmo Deus que faz brilhar a luz de Cristo, a luz do Evangelho, a luz de sua glória em nossos corações. Que Deus poderoso, que salvação poderosa. Paulo compara, o ato da criação da luz à regeneração, ao novo nascimento. A iluminação que temos da verdade. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito seja o Senhor. O homem, por natureza, é igual à terra no primeiro dia da criação, sem forma, vazio, e trevas habitando no abismo dele. Mas Deus deu luz, Ele nos tirou das trevas. Nós éramos trevas, apenas trevas, e Ele nos separou para a luz, nos trouxe a luz. Das trevas vimos a sua luz. Ele deu ordem, a luz entrou em nós, e a luz perpassou o nosso ser, e fez morada em nós. Por isso, querido, podemos cantar, como diz Salmo 36, 9, pois em Ti está o manancial da vida, na Tua luz vemos a luz, disse o salmista, pois em Ti está o manancial da vida, na Tua luz vemos a luz. A luz que Deus criou no primeiro dia da semana da criação foi essencial para a realização do seu plano. As plantas precisam de luz para crescer, os animais precisam de luz para viver. Nós precisamos de mais luz, de luz para podermos laborar, para podermos trabalhar, o homem precisava disso para poder criar, para poder administrar a criação do Senhor. Sem luz seria impossível a vida na terra, a vida como nós conhecemos. Mesma coisa nós, irmãos. A luz de Cristo precisa iluminar os nossos corações. Ela é extremamente vital para nós. A luz que é produzida pelo Espírito, que nos leva ao Evangelho, que nos torna filhos de Deus. Precisamos da luz da palavra de Deus para que nossos passos sejam guiados. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Precisamos da luz
de Deus, da luz do Verbo feito em carne. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. 1 João 1, 4 e 5, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. E finalmente, concluindo, Deus mesmo nos deu esta garantia. Ele disse: as trevas nunca vencerão a luz que há nele e que ele infundiu em nós. No princípio de tudo, irmãos, Gênesis 1, 2, 3, Deus disse: haja luz, e a luz veio. Ele chamou os luzeiros à existência, e os luzeiros apareceram: sol, lua, estrelas. Luz independente do sol, né, dos astros, apareceram. E ele diz em sua palavra, no desfecho, né, da sua revelação, lá no último livro da Bíblia, estamos no primeiro, né, mas lá no último livro da Bíblia, ele nos garante a existência perpétua da luz. Ele diz que na cidade de Jerusalém, a Jerusalém celestial, nós nem precisaremos da luz do sol e das estrelas, nem da lua, porque ele será a luz que brilhará em nosso meio. Apocalipse 21, 23 diz: não precisa nem de sol, nem de lua, para darem a sua claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro mesmo é a sua lâmpada. Aleluia. No versículo 25 do mesmo capítulo, do capítulo 22 de Apocalipse: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará por eles, brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Foi sobre isso que Isaías profetizou em 60 do seu livro, 19 e 20. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a luz da lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os teus dias, e os dias do teu luto findarão, diz o Senhor. Ainda há escuridão neste mundo, tanto física como espiritual. Ainda há trevas nesta existência, tanto física como espiritual, mas naquele dia bendito não haverá mais. Não haverá mais trevas naquele dia, no dia do Senhor, no dia que o Senhor se revelar e trazer à existência a nova criação. A escuridão que vive no coração dos homens já não mais existirá naquele lugar. A escuridão que existe da noite, né, e até em alguns lugares da terra, mesmo de dia, nos abismos, por exemplo, não mais existirá, porque o próprio Deus será a nossa luz, e Cristo e o Cordeiro a nossa lâmpada, o nosso candeeiro. As trevas que há em nós ainda, né, nós que já somos crentes, as trevas que muitas vezes se revelam em nós, também não existirá mais. A luz de Deus definitivamente ocupará por completo a nossa existência. Não haverá mais sofrimento, tristeza, luto, escuridão, dor, perseguição, mal, pecado. Apenas estaremos vivendo a luz de Deus. Não precisaremos mais de sol, né, de lua, de estrelas. Não nos encantaremos mais com isso, não é? E quando nos encantamos para a glória de Deus, né? Porque o céu, porque a lua, o sol, as estrelas são criação de Deus, e quando nós contemplamos, nós o glorificamos. Mas não precisamos mais nos encantar com essa parte da criação, porque o próprio Senhor será a luz sobre o seu povo. Como povo de Deus, poderemos cantar as palavras do Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E você que está em casa, meu irmão, nós que estamos aqui, nós podemos conhecer essa luz
nós temos esta luz sobre nossas vidas. Esta verdade pode ser clara e deve ser clara para nós, assim como a luz do dia. Deus nos chama para que nos aproximemos da sua luz e nos afastemos das trevas que ainda insiste em habitar em nosso coração, que está em nós e está ao nosso redor. Das trevas para a luz, essa é a ordem do Senhor. Fiat lux, que faça-se luz em mim, que faça-se luz em você, que faça-se luz em nós. Vivamos a luz, né, desse futuro glorioso. E eu termino fazendo uma recomendação, né? Quando você acordar de manhã e a luz do sol passar pela sua janela, pela porta da sua casa, considere o que Deus falou aqui no princípio, quando Deus chamou a existência, aquilo que entrou pela porta da sua casa, pela sua janela na manhã, né? Quando você acorda, de manhã, quando você acorda, pense no Deus que continua falando ainda, que não falou naquele passado remoto, mas que fala ainda hoje. Pense em Deus que enviou seu Filho para ser a luz do mundo, para trazer luz às trevas que havia neste mundo. Quando você acordar de manhã, regozije-se no fato de que você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E que nenhuma treva mais poderá superar essa luz. A luz que está em nós há de vencer todas as trevas, as que estão em nós e as que estão em nosso redor. Quando acordar de manhã, pense sobre aquele futuro glorioso prometido em Apocalipse, onde o próprio Deus será a luz que iluminará a nossa existência por toda a eternidade, uma luz perpétua, uma luz que fará findar para sempre todos os dias de luta, de luto, de escuridão, de trevas enfrentadas por nós nessa existência. As trevas que enfrentamos agora, né? O luto que enfrentamos agora, nesse período tão dramático da existência, não apenas do povo de Deus, mas da humanidade, serão vencidas definitivamente. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisaremos mais de templo para cultuar ao Senhor naquele dia, porque Ele mesmo será o nosso templo, né? Ele mesmo será o nosso templo. Estaremos nele. Que esse Deus bendito conforte com luz os nossos corações. Ele que é o Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Que Ele conforte nossos corações com essas verdades e que essas verdades sejam inabaláveis em nossas vidas. Que nós a proclamemos, a professemos confiantemente. Porque o Deus que falou em Gênesis 1 é um Deus que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito que tudo foi assim no início, é o que de fato precisamos crer, pois Ele não é um Deus egípcio, Ele não é um Deus cananeu, Ele não é o falso Deus chamado ciência, Ele é o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, o Deus a quem devemos toda a glória. Curve sua cabeça, meu irmão, minha irmã, e dê graças ao Senhor, porque a luz do céu penetrou em nós e afastou as trevas que nos afastavam dele. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque na tua luz nós vemos a luz, Senhor. Ó Deus, não somos como os antigos filósofos, que ao meio-dia, com a vela na mão, procuravam a verdade nas praças gregas. Senhor, nós temos a luz e vemos a luz na tua luz. A luz nos foi revelada, Senhor. A verdade nos foi revelada. A verdade sobre a origem de tudo nos foi revelada. A verdade sobre o Criador bendito nos foi revelada. A verdade sobre nós nos é revelada. Nós éramos trevas e o Senhor nos transportou para o reino de luz. A verdade sobre o futuro nosso também foi revelada. Nós seremos definitivamente livres, apartados, destacados de qualquer treva em nós ou ao redor de nós. Porque o Senhor mesmo será a luz que habitará em nosso meio. Senhor,
Perdoa os nossos pecados quando muitas vezes adoramos a criação no lugar do Criador. Ó Deus, ficamos tão impressionados com a criação que passamos a adorá-la no lugar de Deus. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor que fez o sol, a lua e as estrelas. E o sol, a lua e as estrelas não são outra coisa senão criação de Deus, menores que nós, coroa da criação. Ainda que nos sirvam, ainda que ela, ó Deus, seja responsável, a luz, para a existência da vida, mas elas estão debaixo da tua voz, do teu comando, Senhor. São servas. A luz é serva do Senhor. A luz que o sol irradia, que as estrelas irradiam, a luz que a lua transmite do sol, reflete do sol, são servas do Senhor. Estão ao teu propósito, estão ao teu serviço. Louvamos ao Deus que disse: haja luz. Ó Deus, nos ajuda a louvá-lo para todo sempre, Senhor. Pai, dá uma semana de paz a cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão ouvindo, estão acompanhando suas casas, nós que estamos aqui. Uma semana na tua presença, Senhor. Dá-nos uma semana de oração, Deus, uma semana de oração. Nos leva a orar, Senhor, por arrependimento de pecados. Que possamos assumir para nós aquela ordem que o Senhor deu a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Ó Deus, pedimos para que o Senhor sare a terra, mas não nos arrependemos dos pecados. Nos ajude, Senhor amado, a com sinceridade, Deus, clamar por perdão, Senhor, apresentando a Ti nossas culpas, ó Pai, nossas faltas, nossos pecados, Senhor, para que o Senhor haja em nosso meio e em nós. Glorifica-te nisso, Senhor amado. Ó Deus, e faz bendito o Teu nome em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém.